A autenticidade é a conexão com a própria essência e é o caminho para a nossa marca pessoal. Oi, eu sou a Cláudia Coates, terapeuta da fala, e este é o primeiro episódio da 4ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, o André Alves, especialista em construção de marca. O Pode Valorizar dessa temporada traz uma das pessoas mais importantes que eu conheci na minha carreira, André Alves. Quem é você? Nossa, só com essa apresentação já botou o nível lá em cima. Obrigado pelo convite. Bem, quem é o André Alves? Eu sou um carioca, 51 anos, casado com a Kátia, pai do Thiago, de 11 anos. Moro em São Paulo desde 1999. Sou formado em administração de empresas. Torcedor do Flamengo, signo de Gêmeos, sou músico. Ah, isso é ótimo. Gosto de tocar em casa, teclado e bateria. Esse é o André, uma pessoa comunicativa, que adora estar com amigos, adora viajar. E eu estou nesse momento, e isso é interessante, essa separação, eu estou reabrindo a minha consultoria de marcas, especializada em marcas. Mas eu já estive também como executivo de grandes empresas, né, vivendo culturas muito diferentes, empresas brasileiras, empresa americana, empresa alemã, né, vivi uma situação de banco de investimento. Então, mas hoje eu estou como consultor de marcas. E esse é o primeiro ponto interessante, né, que eu gosto sempre de separar, as pessoas acham muito engraçado isso, né? Quando você pergunta quem é você, as pessoas geralmente falam o cargo que elas estão ocupando no momento. Então, esse é o primeiro cutuco que eu gosto de dar quando a gente vai para dar uma palestra em empresas ou trabalhar com algum executivo. É o seguinte, o que importa para mim é quem você é. O papel que você está desempenhando naquele momento, ele é menos relevante do que a sua essência. Isso é fundamental. E eu quero já te falar que você, na minha carreira, foi e é uma das pessoas mais autênticas que eu já conheci na minha vida. E eu não sei se você sabe, mas eu levei uma situação que a gente viveu em um banco de investimentos para minha analista. Porque foi assim, o lugar era chique, as pessoas eram formais. De repente, fechou a porta e você falou, Cláudia, deixa eu te falar real. Isso aqui tudo tá uma... E soltou um palavrão. E eu na hora, eu falei, gente, que pessoa autêntica. Ali, todo mundo deu risada. Todas as barreiras de comunicação foram quebradas em segundos. E isso, para mim, foi uma grande lição de vida e uma lição profissional. Então, quero te dar parabéns e é uma honra. Fico até emocionado, mim, que bom. Que é uma das coisas que em comunicação a gente tem que valorizar muito, a autenticidade. É verdade. Então, vamos lá. Vamos começar por essa autenticidade. De onde ela vem, André? Então, interessante essa pergunta. Eu me pegando hoje, né, trabalhando com marcas, seja de empresa ou de pessoas, eu comecei a refletir um pouco, né, sobre essa coisa do propósito nosso de vida e da minha essência. E é lógico que agora, com 51 anos, fica tudo muito mais claro. E eu me peguei numa situação que, desde a época minha de escola, eu sempre fui uma pessoa muito divertida. E eu sempre fui uma pessoa muito observadora do ponto de vista do comportamento humano. E eu me pegava sendo aquele aluno, aquela criança engraçada da turma. Então, por quê? Eu imitava os professores, eu imitava os meus amigos. Chegava no final do ano, tinha a apresentação das turmas. Ah, não, o André vai apresentar, ele vai ser o que vai imitar o diretor, a professora de história. Então, assim, eu sempre me peguei dentro desse universo, observando o comportamento das pessoas, conseguindo extrair as características de cada um e reproduzindo isso. Quando você entra na vida profissional, né, no mundo corporativo, e depois eu acabei indo para esse mundo de marcas, que eu sou muito apaixonado, eu acabei estudando mais e comecei a entender, né, os comportamentos que fazem sucesso, né, e que tornam as pessoas agradáveis,
empáticas e que contribuem de fato, né, para aquele sucesso profissional, e quais são os comportamentos que a gente deve evitar. Então, essa talvez tenha sido um caminho quase que natural. Não, meu. Incrível que você é hoje uma pessoa que fala de marca, mas você é uma marca de autenticidade, certo? Isso é muito legal, porque, na verdade, você está conectado com a tua essência. Exatamente. Então, o que mais, se eu puder te definir em uma palavra, ela vai ser leveza. Porque essa leveza, esse bom humor e essa conexão quebra qualquer barreira. Então, vamos falar sobre marca pessoal. O que é importante, como que você vê essa área, o que você tem a ensinar pra gente? Quando a gente fala de marca pessoal, né, eu acabei estudando muito esse tema e eu divido a marca pessoal em 3 elementos principais. Tá? O primeiro deles é o seu propósito. Talvez seja o mais difícil da gente refletir, né, quando você faz algumas perguntas para a pessoa ela automaticamente se sente desconfortável porque nós não fomos treinados e preparados para estar o tempo todo refletindo sobre quem a gente é, para onde eu estou indo, né? Ou seja, é aqui que eu gostaria de estar. Então, quando você fala dessa coisa do propósito, né, da essência nossa, a pessoa geralmente ela se pega numa situação quase sempre de desconforto. Então eu percebo isso, inclusive você assistiu aquela palestra minha. Muito legal, por sinal. Obrigado. E eu peço para as pessoas, inclusive, escreverem. Coloco uma música meio de reflexão, de meditação, e eu peço para as pessoas, durante 5 minutos, responderem a algumas perguntas. Ou seja, a primeira delas é: o que você gostaria de estar fazendo neste momento? Né? E é muito interessante porque essa primeira pergunta eu observo, né, a plateia, todo mundo trava. A pessoa fica ali com o papel, com a caneta, e você vê que primeiro, ela não esperava essa pergunta. Ou ela não gostaria de estar ali. Ou quase sempre isso. Então, assim, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gosto de fazer é: no que você é bom? Né? Quais são as suas virtudes? Eu nem pergunto quais são os defeitos. Eu quero enaltecer as qualidades daquela pessoa. Então, de novo, é uma reflexão que, né, a pessoa ela para um pouco e ela tem dificuldade de refletir. E a última pergunta é: quais são aqueles valores seus que são inegociáveis? Sensacional. Eu não vou negociar isso. Você está no podcast certo, não é? Valorizar. Exatamente. É isso. É isso. Incrível. O que você não negocia? Então, ou seja, são aqueles valores que você adquiriu com a sua família, depois você também adquiriu outros valores na época de escola, né, convivência com amigos, mas e o que é inegociável para você? Essa pergunta talvez traga alguns elementos que determinam por que essa pessoa não está feliz na empresa que ela trabalha, por que essa pessoa às vezes cometeu e tomou decisões erradas na carreira. Por quê? Porque ela simplesmente não colocou à frente os seus valores, né, e ela cedeu, ela negociou os valores e ela está numa situação hoje que ela não gostaria de estar. Então esse é o primeiro elemento, falando de essência, de propósito. O segundo elemento que eu bato muito, e aí entra especificamente na sua área de atuação, que é a questão do comportamento. Né? E aí quando eu falo de comportamento, a gente pode falar de atitudes, né? Comportamento, a definição básica toda ação gera uma reação. Então seja do ambiente ou seja de uma interação com uma outra pessoa. Esse é o comportamento. Esse comportamento, ele determina muito, né, como é que as pessoas vão te perceber. E aí eu trago um primeiro elemento. Marca é percepção. Seja de empresa ou de pessoa. Bárbaro. Toda relação que nós temos com uma marca, seja de empresa, produto, serviço ou pessoa, gera no ser humano uma percepção. Então, ou seja, o comportamento que você tem ao longo da sua vida profissional vai criando um storytelling de quem é a Cláudia, de quem é o André. Se você tem a clareza do seu propósito, o seu comportamento se torna muito mais natural. Você não é um ator. Né? Eu convivi com meu pai, né? Felizmente faleceu em 2020. O meu pai foi executivo de grandes empresas, foi presidente de grandes empresas. Né? Eu me lembro que eu tinha o presidente em casa. Ele era um presidente na empresa, chegava em casa, ele era o presidente também.
Jura? Então, assim, chegava a ser divertido, entendeu? A minha mãe diversas vezes se pegou falando, oi, Sérgio, por favor. Você não está numa reunião, você está exatamente. no jantar. Oi, aqui é família, em casa, então, assim, nós não somos seus funcionários, sei que lá. Então, assim, mas tinha muito disso, né? A cultura, principalmente corporativa, né? A pessoa, ela veste um personagem e ela fica com aquele personagem o tempo inteiro. E essa persona é muito interessante, porque muitas vezes a gente até usa a nossa persona no social para aprender a se comportar, ok, mas existe uma coisa muito fake hoje em dia das pessoas, Perfeito, não é? Perfeito. Assim, e aí o terceiro elemento, pegando o gancho na tua pergunta, já introduzindo o terceiro elemento, que é a questão de imagem. Então, assim, e aí quando veio a rede social, deu uma bagunçada em tudo. Ou seja, eu conheço pessoas que eu não as reconheço nas redes sociais. Eu falo, mas eu conheço essa pessoa, ela é minha amiga, mas ela de repente ela virou perfeita. Ela tá passando uma imagem aqui, o mundo não encantado. Eu falo, gente, tem alguma coisa desconexa. Então, isso talvez veio dar uma desorganizada em todos, nos dois primeiros elementos, que é a questão da essência. Por quê? Você é julgado o tempo inteiro. E quanto mais você se expõe, mais você vai estar sendo julgado e analisado e avaliado. Então, olha que interessante. Sempre que você não tem um alinhamento do seu propósito, você não age de uma maneira correta em relação ao comportamento. Você está tentando transparecer aquilo que você não é. E você tenta passar uma imagem de uma pessoa que é perfeita, de uma pessoa que... Já era. Ou seja, quando você transfere isso para o mundo empresarial, corporativo, você gasta muito mais energia tentando passar uma boa impressão, tentando ser aceito, tentando ser bem avaliado, porque você tem ou bônus no final do ano, ou você tem avaliação 360. Então, assim, o quanto que se você se preocupasse em ser quem você é, enaltecendo as suas qualidades, o seu caminho seria muito mais fácil. A gente gasta muita energia com o que as pessoas estão pensando de mim. No próximo episódio, como o conhecimento nos desenvolve. Eu espero você.